Boa noite, pessoal. Mais uma vez, temos o prazer de dar as boas-vindas a vocês, à Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que ela existe exatamente para poder proporcionar, semana após semana, uma experiência real com Deus. Ficamos felizes que você tenha optado por estar conosco nessa noite e, como sempre, aproveitamos para mandar um abraço aos amigos que nos acompanham na transmissão ao vivo, algum momento durante a semana, pela internet. Se você ainda não veio à Nova Semente, o convite está feito. Rua Cubatão 77, bairro do Paraíso, em São Paulo. Queremos te conhecer. A Nova Semente oferece uma série de programas além do programa Viva. E mais uma vez, chamamos a atenção de vocês para o programa Começos. O programa Começos, ele foi desenhado para atender aqueles que se interessam pela Bíblia, querem estudar com mais profundidade a Bíblia. Foi formatado como séries de estudos que são apresentados sempre por um pastor aqui da casa e oferecemos o programa em 3 dias e horários diferentes durante a semana. Sábado às 15 horas e segundas e terças às 19h30. Formato aberto. Você é nosso convidado, traga seus amigos, familiares, programa Começos, para quem realmente se interessa por um estudo mais profundo da Bíblia. Temos um sonho novo aqui na Nova Semente, um centro de influência. O que é um centro de influência? É um lugar onde podemos ter um contato mais amplo com a comunidade que nos cerca. A Nova Semente, ao longo dos seus mais de 10 anos de história, tem conseguido alcançar pessoas através de vários meios de comunicação.
a televisão tem sido um meio importante. Mas temos uma preocupação em atingir essa enorme comunidade que existe em volta deste local aqui. Aqui é um local central em relação à cidade de São Paulo. Durante a semana, isso aqui fervilha, os escritórios aqui em volta, muita gente circulando aqui pelas ruas. E também durante os fins de semana existe uma comunidade residencial aqui em volta. E temos esse grande desafio de como alcançá-los. A nossa ideia, nós alugamos um imóvel aqui do lado, na rua ao lado, que vai ser interligado aqui ao prédio. E ali nós vamos instalar um café, um restaurantezinho. E a nossa ideia é ali promover hábitos saudáveis e falar sobre mudanças de estilo de vida, para um estilo de vida mais saudável. No momento estamos bastante empenhados com a obra, então vão haver muitas oportunidades de participar deste centro de influência. Nossa preocupação no momento é conseguir realizar essa obra e poder entregar esse centro de influência aí nos próximos 6 meses. Então queremos convidar você, se você tem no seu coração vontade de contribuir com um trabalho dessa natureza, estamos na busca de doadores. Se você tem interesse em doar, nos procure na saída desta programação. Aproveitamos também para convidar vocês para a próxima data do No Palco 2016. Será no dia 17 de abril e teremos aí a Marcela Thaís. A Marcela é uma jovem cantora, uma carreira ascendente, e ela vai estar aqui conosco. Ela tem um grande público e a partir das 19 horas no dia 17 de abril. Se você está fazendo planos para assistir o show da Marcela, queremos convidar você o quanto antes a adquirir os seus ingressos. A forma mais fácil é sempre pelo site www.novasemente.org, na loja virtual, ou você tem a opção, na saída desse programa também, de reservar o seu ingresso aqui na loja Sementes. Então, não se esqueça, marque na sua agenda, dia 17 de abril, 19 horas, show da Marcela Thaís aqui na Nova Semente. Nessa noite, o pastor Tonasso, Felipe Tonasso, ele dá sequência à série Bom Demais para Não Ser Verdade. Esta série, ela foi pensada no desafio que cada um de nós tem quanto à questão do acreditar. O que me leva a crer? Isso é um pouco diferente para cada um de nós. Todos nós temos motivações diferentes para acreditar ou deixar de acreditar. A mensagem dessa noite tem por título Um Livro Sagrado, e ele falará sobre as razões que nós temos para acreditar no que está escrito na Bíblia. Temos essa série de 5 mensagens, hoje é a terceira, temos mais 2 fins de semana. Faça planos para estar conosco. O musical de hoje é Banda da Nova Semente, daqui a pouquinho o grupo de louvor da Nova Semente vai estar aqui no palco também. Lembramos a vocês que silenciem seus celulares, mas não desliguem, fiquem conectados. Nós temos aqui na Nova Semente a rede NS Conecta, você é nosso convidado, a senha é Nova Semente. Permaneça conectado, mas silencie o seu celular. Uma grande programação aqui para vocês, preparado com muito carinho, uma boa programação. Lembramos a você, você está na Nova Semente, uma experiência real com Deus. Estamos
Boa noite. Quero convidar você a uma palavra de oração nesse momento. Vamos orar. Bom Deus, nosso Pai, obrigado por mais um encontro que o Senhor nos proporciona com a Tua palavra, Senhor. Nós pedimos a Tua iluminação, o Teu Espírito, a Tua presença, para que seja um tempo bem especial de reafirmarmos a nossa fé na Tua palavra, na vida que ela traz, no discernimento que ela traz, no poder que ela tem sobre nós, e que isso possa transformar o nosso entendimento e renovar a nossa convicção em Ti, Senhor. Nós pedimos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Feliz Páscoa. Acho que ninguém fala isso, né? Feliz Páscoa. Mas a gente deseja a você uma boa lembrança desse tempo. Há 2000 anos mais ou menos, Jesus estava num dia de sábado descansando no túmulo. E a certeza daqueles que creem na herança do cristianismo, que assistiram na semana passada o episódio sobre Cristo, é de que no domingo pela manhã ele ressuscitou. E ele vive, e a gente que ora e crê que ele ouve a oração, sabe que ele também está presente nesse lugar. Isso é muito legal, através da fé, poder celebrar esse tempo. Então, que você possa aproveitar esse momento. A gente está aqui para desejar a você umas boas-vindas especiais de toda essa equipe da Nova Semente, que é uma comunidade adventista que existe, para semana após semana a gente viver junto aqui uma experiência real com Deus. E a gente sabe que uma experiência real com Deus acontece através da palavra de Deus. E o tema de hoje, dessa série que a gente tem falado há 3 semanas sobre bom demais para não ser verdade, o tema de hoje é a Bíblia. Vou falar um pouquinho sobre esse livro sagrado, qual que é a nossa relação com esse livro, como ele pode ser confiável ou não, e o que a história fala desse livro, como que ele chegou até nossas mãos. É muito questionado como um livro sagrado. Muitos creem até no valor histórico dele, mas não creem que é a palavra de Deus. Como eu tenho dito aqui a cada semana, para alguns acreditar nessas coisas como o dilema de Deus, o sofrimento humano, a ressurreição de Jesus, os milagres, a própria Bíblia, esse é um processo dolorido, que eu tenho dito que as pessoas demoram para acreditar, precisam de evidências comprovadamente ali, claras de que isso é real. Para outros não, para outros a crença ela se renova, ela acontece, quando a pessoa ouve parece que o coração já está preparado espiritualmente para entender isso. Eu tenho dito aqui que essa ciência, essa abordagem apologética, essa defesa racional da fé, ela é possível num diálogo onde uma coisa pode não comprovar a outra, mas pode abrir evidências para a gente poder acreditar de maneira talvez mais equilibrada. Não ser uma fé cega, como eu disse lá no primeiro episódio, não, um fideísmo, uma fé que não leva em consideração nada que é história, nada que é científico, nada que é arqueológico. A gente pode equilibrar as coisas e tentar dialogar um pouquinho sobre essas vertentes aí, de como comprovar ou como saber o que é bom demais para não ser verdade, segundo a nossa crença. Então, vou falar um pouquinho sobre a Bíblia. Não sei, vocês leem a Bíblia? Sim ou não? Vocês leem a Bíblia? Qual que é a relação que vocês têm com a Bíblia? Vocês leem todo dia, leem de vez em quando, consultam quando precisa de ajuda, de direcionamento. Quero falar um pouquinho desse livro. Para alguns, é um livro mágico. Para outros é um amuleto. Já foram em alguma casa que está lá aberto? Talvez na sua casa esteja aberto lá no Salmo 91, para proteger a casa. E aí a pessoa olha para aquilo, ela realmente crê que, ao olhar para a Bíblia aberta no Salmo que fala de proteção espiritual, realmente aquilo pode trazer um poder, né, de proteção para casa. Outros usam a Bíblia como horóscopo. Você acorda e vê o que Deus tem para aquele dia, em busca de um amor, em busca de um trabalho. O que será que Deus tem nessa porta para mim, né? Eu já fiz isso muitas vezes, de acordar e falar: Senhor, fala comigo. E aí, tchá, e olhar assim, e aí não gostar muito do que ele falou. Aí volta. Já falei isso, né? Você já fez isso também, né? Aí você volta e fala de novo, tchá. Aí quando você está muito inspirado, fala: vou passar o dedo, e a hora que parar, o Senhor falou. Aí você tá. Vamos ver o que deu aqui para mim hoje. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, falaram dizendo: somos do mesmo povo que tu és. Ó, maravilha. Já é um negócio legal, já pode aplicar. Tem gente que usa a Bíblia assim. Tem gente que gosta de estudar, gosta de detalhes. Eu quero estudar um tema, eu quero saber sobre a salvação, eu quero saber sobre
a criação do mundo, eu quero estudar sobre o povo de Israel, eu quero estudar sobre a vida de Jesus, eu quero saber sobre Maria, eu quero estudar a Bíblia por um assunto. Enfim, cada um de nós tem um jeito de encarar a Bíblia e foi feita uma pesquisa recentemente no Instituto Barna de Pesquisa, na Califórnia, e eles entrevistaram diversas pessoas na América do Norte, na Europa, na África, e a resposta da pesquisa é mais ou menos assim: você tem a Bíblia como filosofia de vida? 25% disseram que possuem sim uma filosofia guiada pela Bíblia. 24% diz não ser cristãos, ou seja, não tem a Bíblia em consideração. 51% não possui nenhuma filosofia de vida, ou seja, eu vivo a vida, eu não fico pensando nessas coisas de por que vivo o que vivo. Perguntaram para os cristãos sobre a Bíblia. Você tem Bíblia em casa? 93% diz ter uma ou mais Bíblias em casa. 12% lê a Bíblia todos os dias. 38% recorrem momentaneamente à Escritura. E 42% não concordam com a ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, há cristãos que têm a Bíblia, mas não concordam com a palavra de Deus, ou não leem todo dia. Slide 3 aqui, curiosidades. 69% crê que a expressão Deus ajuda quem cedo madruga está nos evangelhos. 48% achavam que o livro de Tomé estava no Novo Testamento. E 58% não sabiam que havia pregado o Sermão da Montanha, que é o sermão mais famoso da Bíblia, que foi pregado por quem? Por Jesus. Por Jesus. É interessante você pensar como as pessoas têm a Bíblia hoje em casa, e quase todos nós temos uma ou mais cópias da Bíblia, mas muitos de nós, a gente não consegue ter uma experiência com a Bíblia. O texto é difícil, é complicado, a gente não vê muito sentido. Quem é cristão e recebe uma herança de ler a Bíblia desde pequenininho, minha mãe, e na escolinha que eu frequentava na igreja, eu ganhava presentes para poder decorar a Bíblia. E eu ganhava uns adesivinhos que colavam na minha Bíblia. Até hoje eu tenho uma Bíblia lá cheia de adesivo colada, e eu lutava por aquele adesivo, lutava para cantar as musiquinhas que tinham os versinhos bíblicos e decorava. E eu percebo que hoje, os versos que eu sei de cor, são a maioria que eu aprendi quando era menino. Então, muitos nasceram lá assim, outros não tiveram contato nenhum com a Bíblia, foram começar a descobrir que a Bíblia podia ser relevante para a vida agora, depois de adultos, depois de mais velhos, passaram muito tempo sem ter esse conhecimento. Muitos de nós já tentamos fazer aquele ano bíblico, né, que é tentar ler a Bíblia toda num ano, tentar ir lendo um pouquinho por dia, e muita gente começa empolgado, 1º de janeiro, vou lá, Deus criou o mundo, que maravilha, vou que vou. Aí você já sabe como é a história, né, se você já tentou ler. Chega a Êxodo, você está até empolgado com Moisés, quando chega a Números, Levíticos, você já está desanimado. Aí você não lê mais nada, aí já pula, a hora que chega já é março, fala, vixe, eu vou voltar agora, eu tenho que voltar do começo, aí não lê mais nada. E a gente vai tentando ter uma relação com essa palavra. Vou falar um pouquinho de algumas curiosidades sobre ela. Para muitos pode ser algo novo, mas para você que já conhece, talvez reavivar o quão especial o processo de formação e de inspiração desse livro. Olha que interessante, a palavra inspiração para a própria Bíblia não é inspirar de... Para nós é isso, né? Inspirar é... E expirar... Para a Bíblia, inspirar, o verbo inspirar, é literalmente soprar. Quando Deus inspira as pessoas, inspira os homens e os profetas a escrever a Bíblia, ele literalmente soprou. É como se ele tivesse soprado a sua inspiração. A ideia da Bíblia, da formação desse livro, o nome Bíblia vem dessa ideia de biblioteca. Literalmente são vários livrinhos conectados. Você tem livros históricos, você tem livros proféticos, poéticos, livros de sabedoria, como os provérbios, por exemplo, livros que falam de relacionamento, cartas entre amigos. Você tem livros que foram escritos literalmente como cartas para uma igreja local. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele escreve para Roma, se torna o livro de Romanos, a carta aos Romanos. É uma carta, ele começa com uma saudação. Olha, aqui é o apóstolo Paulo, servo de Jesus, saudações para vocês. Manda um abraço para o meu amigo que está aí, para a minha amiga que está por aí, o pessoal da igreja tal, estou com saudade de vocês, vou visitar vocês. Isso é uma carta, mas uma carta que continha conselhos também. Não se esqueçam, Deus é amoroso, não há nada que pode separar vocês do amor de Deus. Não se esqueçam, os sofrimentos que vocês estão tendo agora não se comparam à glória que Deus vai manifestar no futuro. Eram cartas
para pessoas de verdade dentro de um tempo, de uma época, de um contexto cultural. Então, eu posso afirmar para você que esse livro que está na nossa mão aqui hoje, que eu falo sobre ele a cada semana, ele é um livro 100% humano, porque foi escrito por pessoas como nós, mas um processo de inspiração 100%, poderia dizer, divino. Assim como é o mistério da encarnação de Jesus, homem e Deus, a Bíblia também. Ela tem uma inspiração espiritual, mas ela tem também todo um processo humano. Por exemplo, algumas pessoas apontam a algumas incoerências da Bíblia. Por exemplo, quando um evangelista conta um milagre, ele fala que tinha 2 cegos. Quando outro evangelista conta o mesmo milagre, ele fala que tinha só um cego. Qual é a verdade? A Bíblia não pode ser verdade, porque olha aqui, tem incoerências. E é justamente isso que torna ela mais verdadeira, porque são um relato de pessoas que existiram na história e que comprovadamente, e quanto mais a gente estuda a arqueologia e a história, você vê que, por exemplo, Lucas, pesquisador, um médico que escreve o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, ele faz diversas menções a locais, a geografias, a distância entre cidades, a contexto social, moedas, negociações da época, e tudo isso é usado pela história como comprovação de que ele era realmente um historiador sério, que levava a sério os fatos. Alguns tiveram sonhos para escrever, como João, por exemplo, o apóstolo, quando ele está na ilha de Patmos, ele recebe uma visão, e acontece toda uma comunicação para João poder escrever. A Bíblia diz que, em Apocalipse, você lê o livro de Apocalipse, que é super complexo, cheio de figuras e símbolos. Alguns têm até medo de ler o Apocalipse, que é cheio de dragões e bestas e monstros. O que é isso? João também teve que enxergar isso com uma visão. A Bíblia diz assim: Deus enviou uma revelação de Jesus por intermédio de um anjo para que João escrevesse para os cristãos. Olha o telefone, olha o tipo de mensagem. Deus quer revelar sobre Jesus por intermédio de um anjo, envia para João, para que João escreva as palavras. Então João tem uma visão que Deus quer revelar sobre Jesus. Quem traz para ele é um anjo. E ele, em visão, ele diz assim, por exemplo: eu vi um novo céu, eu vi uma nova terra, eu vi uma cidade santa, eu vi alguém no trono, eu vi um cordeiro entrando numa cena, eu vi uma multidão que cantava. E no meio da visão, Deus levanta e diz para João: João, escreve essas palavras, porque elas são verdadeiras e fiéis. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu vou cumprir isso. Escreve o que você está vendo. Uma visão, é um livro de revelação. Se tem um outro livro, por exemplo, como Isaías ou o próprio Jeremias, que são profetas reconhecidos, que foram escritos não mediante a um ditado de Deus. Deus não ditou todas as palavras, mas eles foram recebendo informações. Em algumas partes do livro eles dizem: e eis que eu estava assentado e Deus disse, vai e diz para o povo. E ele escreve isso. Vai e diz para o povo. A voz do Senhor veio até mim dizendo, eis que. E eles escrevem. Tem outro livro, o próprio Lucas, como eu já citei, que é um pesquisador, que ele nem teve sonhos, nem visão e nem ouviu a voz de Deus. Lucas, se você ler por curiosidade o livro de Lucas, o primeiro texto de Lucas, vai dizer o seguinte: olha, eu, como pesquisador, tive aqui o privilégio e achei interessante coordenar os fatos que aconteceram em Jerusalém recentemente. E eu decidi escrever uma carta dos fatos coordenados, perguntei e pesquisei para pessoas que são ministros da palavra, para pessoas que são testemunhas oculares do que aconteceu em Jerusalém. Eu decidi ordenar os fatos como um jornalista investigativo, e ele decidiu escrever para um amigo dele chamado Teófilo. Para você que lê Lucas, você está lendo literalmente uma carta escrita para um amigo chamado Teófilo, de um médico judeu que escreve para um amigo, aliás, um médico que escreve para um amigo que não é judeu, que certamente Teófilo é um nome grego, um nome romano, que ele vai receber uma carta de fatos ordenados. Percebe? Onde está a inspiração nesse processo? Já que ele não sonhou, já que ele não ouviu, será que eu posso confiar? É interessante. Recentemente eu ouvi essa pergunta de um jovem, perguntando como foi formado o Novo Testamento, por exemplo. Como eu posso confiar que esses livros foram escolhidos por quem? E quando você estuda a formação dos livros que estão aqui, do Novo e do Antigo Testamento, era muito comum que na época você vai entender que não foi uma igreja ou um concílio que determinou que esses livros estivessem aqui. A própria igreja espalhada naquela geração, a própria igreja espalhada pelas casas e cidades, iam autenticando os livros. É claro que tinha alguns critérios. Por exemplo, um livro para estar no Novo Testamento tinha que ser escrito por um apóstolo ou por alguém que andou junto com o apóstolo.
Esse livro não podia contradizer de maneira nenhuma uma revelação anterior. Eles valorizavam muito os profetas anteriores, Moisés, Isaías, Jeremias, Elias. Todos esses tinham que ser valorizados. Então, se alguém escrevesse algo contra, estaria fora do espírito que rege essa história. Então, o que chega na nossa mão é essa maravilha chamada Bíblia, que para muitos ainda é um mistério. Tem algumas curiosidades interessantes, por exemplo, a gente hoje tem tanta Bíblia, custa talvez R$5 uma Bíblia dessa, mas na época que eram rolos copiados de mão em mão, os escribas iam copiando, isso era muito difícil de ter acesso. Vocês sabem que até a época da Reforma Protestante, eles não tinham uma tradução da Bíblia, a igreja não tinha a Bíblia, as missas eram rezadas em latim, o povo não sabia o que estava sendo dito. E a Bíblia começa a ser popularizada. Eu tenho convicção, e aqui quem fala é um pastor que tem fé nesse processo, que Deus escreve a sua história, de que Deus tinha muito interesse de que todos nós tivéssemos acesso à Bíblia. Gutenberg, quando faz a primeira edição impressa da Bíblia, 1456 o ano, olha que interessante, primeira versão impressa, uma equipe de 40 pessoas levou 3 anos para fazer 41 exemplares. Para fazer os primeiros 30 exemplares dessa Bíblia, que era gigante, usaram a pele de 5.000 cabras. O primeiro exemplar foi vendido pelo sócio de Gutenberg ao rei Carlos VII da França e outro por arcebispo de Paris. Os dois, por ser tão idêntica à Bíblia, eles estranharam isso, achavam que era obra do diabo, ser tão igual uma à outra. Quase mandaram prender, e na verdade mandaram prender, achando que era obra do diabo. Cada vez mais alguns arqueólogos e cientistas famosos citam a Bíblia como fonte de inspiração, ou não negam a Bíblia simplesmente porque alguns assumem que ela é a palavra de um Deus. Nós temos 3 religiões que são as religiões do livro. O judaísmo, que tem a Bíblia, o Antigo Testamento como sua religião, a Torá, a lei de Deus, eles estudam isso. O islamismo tem o Alcorão. E você tem o cristianismo, que entende que o Novo Testamento também faz parte dos livros inspirados. E é interessante você entender que alguns cientistas como Isaac Newton, da teoria da relatividade, o Francis Bacon, Kepler, esses cientistas famosos, todos eles tinham uma ligação com a Bíblia. Isaac Newton, por exemplo, tinha tanta ligação com a Bíblia que estudou e fez um comentário sobre Daniel e Apocalipse. Um dos comentários usados até hoje. Ele estudou de tão profundo que ele achava o texto bíblico. Gente respeitada no meio secular, no meio acadêmico, que levava a Bíblia em consideração. Eu separei 2 citações de um arqueólogo muito famoso chamado William Albright. Ele tem mais ou menos 30 títulos de doutorado nessa área de história antiga. Honoris causa, ele ganhou esses doutorados, um arqueólogo renomado, e ele escreve o seguinte, talvez um dos grandes nomes da arqueologia moderna. Diz assim, olha, não há a menor dúvida de que a arqueologia confirma a historicidade substancial da tradição presente no Antigo Testamento. Descoberta após descoberta tem confirmado a exatidão de inúmeros detalhes e feito crescer o reconhecimento da Bíblia como uma valiosa fonte histórica. Interessante que cidades, por exemplo, que a ciência e a história diziam não existir, como Babilônia e Ur, foram todas confirmadas através da arqueologia. E quanto mais a ciência descobre, e a arqueologia, juntamente com a história, na sua descrição da história antiga, descobre pontos, pode fazer um diálogo coerente e confirmar isso através dos escritores da Bíblia. Ou seja, a veracidade da Bíblia como um livro e uma seriedade de fonte histórica é muito aceita hoje no meio acadêmico. Você tem um outro arqueólogo famoso, Nelson Black, ou Black, como alguns falam. Ele foi capa da Time na década de 60, fez diversas descobertas arqueológicas fundamentais da história antiga, foi renomado por conta disso. Ele declara o seguinte: pode-se afirmar categoricamente que nenhuma descoberta arqueológica jamais tem desmentido uma referência bíblica. Isso é interessante para aqueles que têm dificuldade de acreditar, aqueles que acham que é bom demais para ser verdade. A Bíblia é um processo muito sério para Deus e para aqueles que creem nela como um livro que tem em si, carrega consigo a palavra de Deus. Talvez um dos maiores achados recentes da década de 40 até a década de 50, nesse meado, talvez 1946, se não me engano, foram os escritos, ou os manuscritos do Mar Morto. Já ouviram falar sobre isso? Os manuscritos do Mar Morto. Isso é bem legal, como cultura geral, para aqueles que têm interesse em saber da
confiabilidade do texto bíblico. Esses manuscritos foram encontrados na região de Qumran. Tem uma foto da região aqui, você vai ver enquanto eu leio aqui algumas informações. Esses manuscritos foram encontrados, são uma coleção de centenas de textos e fragmentos do texto encontrados na caverna de Qumran, ou nas cavernas de Qumran, perto da região do Mar Morto. No fim da década de 40 até a década de 50 ali, foram compilados por uma seita de judeus conhecida como essênios, que viveram em Qumran, naquela região do Mar Morto, no século II a.C., ok? Até aproximadamente o ano 70. Porções de toda a Bíblia hebraica foram encontradas, exceto o livro de Esther e o livro de Neemias. Dá uma olhada na foto dos manuscritos. Tem aí a foto dos manuscritos? Dá uma olhada lá. Esse tipo de manuscrito foi encontrado em cavernas na região do Mar Morto. E textos como esse, a história é tão curiosa, né, que mostra que um jovem estava andando pelas montanhas e uma das ovelhas que ele cuidava se perdeu. E ele jogou uma pedra para saber onde estava a ovelha, e diz que quando ele jogou a pedra, quebrou algo de argila, um tipo de vaso, ele ouviu um barulho diferente. E ele foi ver o que era, e descobriu vários vasos desses essênios que continham esses rolos dentro. Mal sabia ele que esse era um tesouro arqueológico. Muitos dos escritos foram perdidos, foram queimados, foram vendidos a preço de banana. Mas quando foram datados e estudados, puderam entender que esse texto era um dos textos mais antigos das cópias que existiam do Antigo Testamento. Olha que interessante o que é dito sobre esses textos, para você que gosta desses detalhes. Os manuscritos do Mar Morto são, de longe, a versão mais antiga do texto bíblico, datando de 1000 anos antes do que o texto original que os judeus usam hoje, como se fosse a Bíblia que eles têm em mãos. Atualmente estão guardados no Santuário do Livro do Museu de Israel, em Jerusalém. Um professor chamado Júlio Treboli Barreira, ele é membro da equipe internacional de editores desses rolos do Mar Morto. Olha o que ele declara: o rolo de Isaías, de Qumran, fornece prova irrefutável de que a transmissão do texto bíblico durante um período de mais de 1000 anos pelas mãos de copistas judeus foi extremamente fiel e cuidadosa. Para você que gosta dessas curiosidades, foi comparado o rolo encontrado nesses vasos, o rolo de Isaías, o profeta Isaías. E quando foi comparado com as nossas traduções atuais, ou seja, o que eu tenho aqui em mãos escrito, como se fosse a palavra de Isaías, eles viram que com mínimas variações, que não alteram em nenhum momento o conteúdo do livro, o texto era exatamente igual e fiel às traduções que nós temos hoje. Esse texto é datado de 200 anos antes de Jesus. Então são cópias fidedignas de judeus que foram mantendo a sacralidade do texto bíblico. Então quando você abre sua Bíblia, em Isaías, por curiosidade, lê lá: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dai ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Quando você lê isso, foi exatamente o que o profeta Isaías escreveu. Isso é muito interessante, porque para aqueles que acham que é bom demais para ser verdade, cada vez mais a arqueologia e a história vão podendo dialogar com as questões históricas da Bíblia e mostrando que esse livro é sim confiável. Agora, lembra que eu disse a vocês desde o início da série. Uma coisa é eu afirmar que a Bíblia é um bom livro histórico. Outra coisa é eu afirmar que ela é a palavra de Deus e que ela pode mudar a vida de alguém. Aí entram as questões da fé. O texto, para muitos, não é suficiente. E eu vou dizer a vocês, quanto mais a gente tem privilégio de estudar, de se aprofundar, de debater, de ser questionado. Eu tenho passado por um período, não só com essa série, mas alguns diálogos que eu ando tendo com pessoas que são queridas, amigos meus, alguns até que perderam a fé, que criam desde pequeno, mas agora perderam a fé e têm estruturado um novo sentido para a vida longe da Escritura. Quando a gente conversa sobre essas coisas, eu cada vez mais tenho certeza absoluta de que, usando o nome da série, isso é bom demais para não ser verdade. A coerência do texto, a maneira como é escrita, as comprovações arqueológicas, tudo aquilo que, o impacto que ele gera espiritual na minha vida, na minha caminhada, as evidências que vão sendo mostradas não só na história humana, mas na minha própria história,
para mim, cada vez mais eu quero interpretar o que a própria Bíblia fala. Eu não tenho muitas mais preocupações em relação a comprovar se é verdade ou não, apesar dessa série querer mostrar a você alguns elementos disso. Eu queria gastar um tempinho agora com vocês falando sobre a própria Bíblia. O que a própria revelação de Deus fala sobre o poder que tem a palavra de Deus. Então eu vou ler para você 2 textos que falam sobre a Bíblia dentro da própria Bíblia. O primeiro deles é 2 Timóteo, diz assim, no capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura, tudo que é escrito e tido como sagrado, na época não tinha toda a Bíblia, mas a Escritura anterior, ela é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, a Bíblia tem um propósito maior, não é só ser um livro histórico. Não é ser um livro que mostra que a história pode ser confiável, que a ciência tem razão, não é isso. A Bíblia foi escrita com um propósito. Revelar para nós a pessoa de Cristo Jesus, um plano eterno de salvação, e ela tem esse interesse em gerar em nós uma condição espiritual de aptidão para fazer e viver a vontade desse Deus. A Bíblia tem esse poder. Segundo a própria Bíblia, ela foi inspirada por Deus para que a gente tivesse essa aptidão plena, preparada para viver um plano, uma experiência real com Deus, como a gente chama aqui. Esse texto de Hebreus já traz um aspecto mais profundo da palavra. Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Esse texto mostra que a palavra de Deus, quando ela entra no espírito humano, quando ela tem espaço num coração, numa mente humana, essa palavra ela tem poder de discernir intenções, de separar o espírito, a alma, ela pode penetrar e fazer um trabalho espiritual. Eu gosto de imaginar isso. Que esse livro não é apenas um livro, mas que a palavra de Deus é mais que um livro. Quando eu digo que a palavra de Deus é mais que um livro, eu estou dizendo para você o seguinte, que quando você entra em contato com esse livro, você que está começando a dar os seus primeiros passos em conhecer mais desse livro, ou você que já conhece há muitos anos e lê há muito tempo esse livro, o que eu quero dizer a você é que quando você entra em contato com esse livro, não é apenas um livro histórico de conhecimento sobre ensinamentos de um rabino ou que apontava para a vida de um movimento revolucionário judeu. Aqui, segundo a própria inspiração, existe um poder. Existe a presença de uma palavra que transcende esse livro. Deus fala. A Bíblia diz que Deus fala. Talvez um dos maiores aspectos do caráter de Deus, alguns dizem, ele é transcendente, ele é todo diferente de mim, ele está distante de mim, ele é imanente, ele diz que habita no meu coração, eu posso falar com ele, eu posso sentir a presença dele, mas teve um teólogo que disse assim, mas Deus também é transparente, você pode vê-lo, você pode ter contato com ele de alguma maneira, além de sentir, ele quer ser transparente, ele quer ser revelado, ele quer comunicar-se com você. Tem um texto que diz que ele fala de várias formas e de várias maneiras, e falou através de profetas, de sonhos, de visões, e também falou através de Jesus. Deus quer falar, e essa palavra tem poder. Eu não sei quantos de vocês já sentiram em algum momento, talvez numa mensagem aqui na Nova Semente mesmo, em algum outro momento, quando alguém disse a você a palavra de Deus, como isso pode ter alterado o teu estado de alma, tua esperança, como que essa palavra pode ter gerado em você um poder diferente. Não sei se você já sentiu isso, de uma palavra tocar seu coração e falar assim, puxa vida, eu que sou tão cético, eu que estou tão distante de sentir essas coisas, hoje parece que isso falou comigo, isso tocou meu coração, eu estou repensando algumas estruturas minhas, meus valores. Não é possível que esse camarada tenha esse poder, essa palavra mexeu comigo. Não sei se você já sentiu isso, eu já senti isso muitas vezes. Não só por frequentar templo religioso, mas porque eu creio no poder dessa palavra. A palavra de Deus é maior do que um livro, ela é viva, ela existe, ele gosta de se comunicar. Como numa mensagem como essa, durante alguns minutos, nós vamos ouvindo sobre ele, se eu estivesse falando sobre alguns assuntos aos quais seu coração tem estado angustiado ou perturbado, e essa palavra viesse a você,
talvez ela gerasse algo dentro do teu coração, você falasse, puxa vida, eu precisava ouvir isso. Quantas vezes eu já ouvi isso? Pastor, aquilo que você disse nunca fez tanto sentido para mim. Aquilo mudou meu jeito de enxergar. Eu saí dali diferente. Eu estou mudando por conta disso. A palavra tem esse poder. Eu quero falar de 5 ideias breves sobre o que a própria Bíblia diz sobre o poder desta palavra. Lembra que a palavra, ela transcende esse livro. Ela é viva. Ela fala conosco. Primeira ideia da palavra de Deus é que ela é eterna. E quando eu digo que ela é eterna, é porque nós não temos essa convicção do que é ser uma palavra eterna. Uma palavra que é gerada na eternidade, se é que a eternidade tem começo, porque é eterno para trás também, e ela permanece para a eternidade lá na frente, ou seja, não tem fim. Ela cumpre o seu propósito eterno. A nossa palavra, ela muda o tempo todo. A gente diz uma coisa e depois não diz mais. A gente diz e depois não acredita mesmo no que a gente disse. A gente muda de opinião. A palavra de Deus, ela é invariável. Aquilo que Ele falou, aquilo que Ele revelou, não volta atrás. Os salmistas, os profetas, as pessoas que escreveram esse livro e criam em Deus como um Deus que fala, todas as menções que são feitas em direção a uma palavra que permanece. Veja, Salmos 119 diz assim: a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. O Senhor não volta atrás, o Senhor cumpre a sua promessa. Essa palavra, ela é confiável, altamente confiável. Quando Pedro escreve, ele escreve assim: porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então pode ruir tudo na estrutura da nossa vida, a sociedade, aquilo que a gente acredita ser real e ser idôneo, tudo pode cair, mas a palavra que foi proferida por Deus, se foi feita uma promessa, se você leu a promessa e creu nessa promessa, essa palavra é verdadeira, ela não volta atrás, ela tem sustentação. O que Deus fala, Ele não fala para brincar. Se Ele profere uma palavra, essa palavra gera um impacto e ela permanece, ela está firmada. Além de ser eterna, essa palavra, ela traz vida. Quando essa palavra é dita, ela traz vida. O salmista, quando escreve nesse Salmo 119, ele tem vários textos, mas um que chama a atenção é o próprio Jesus falando em João 6, ele diz assim: as palavras que eu vos digo não são meras palavras, são espírito e vida. Quando Jesus falava, ele sabia que o que ele falava para os discípulos era um espírito e vida, não era apenas um ensinamento moral. O que a Bíblia ensina não é um código de ética para a gente ser um pouquinho mais bonzinho, não é isso. Quando você lê a Bíblia, você ouve as palavras de Jesus, essa palavra gera espírito e vida no teu coração. Eu estou falando, gente, de algo sobrenatural, que a gente não se comprova isso em laboratório. Não dá para pôr a palavra e testar se ela é espírito e vida. Só quem entende, tem uma experiência real com essa palavra, sabe. Quantas pessoas já me cruzaram nesse caminho aqui, enquanto eu faço parte dessa comunidade, e ao descobrir a palavra, e ao estudar a palavra, disse assim: pastor, eu estou descobrindo um novo jeito de encarar a minha vida, eu estou descobrindo uma nova perspectiva de olhar para a realidade, eu estou sentindo coisas que eu não sentia há anos, e na verdade eu nunca imaginei que eu fosse sentir. Eu acho que essa vida, esse espírito está mexendo comigo. Sabe o que é isso? Para quem acredita na palavra, é o poder da própria palavra. Quando a Bíblia é ressoada, quando você ouve e esse eco da intenção divina, que é eterna, tem poder, traz vida para o nosso coração. Quando você imagina o que os escritores dizem, o próprio Jesus falou em Lucas 4, ele diz assim: e Jesus respondeu, olha o que ele escreve, dizendo: está escrito, ele disse para o diabo, que nem só de pão viverá o homem, mas o homem vive do quê? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Existe uma qualidade de vida que não está naquilo que a gente pega. Existe uma qualidade de vida que não está no pão, na coisa que a gente toca. Ele está falando de uma outra vida. O que eu estou falando para vocês é que tem uma outra vida que vem da palavra. É a palavra de Deus. Por isso é tão importante esse contato, de ouvir a palavra de Deus. Por isso que não é à toa que a gente gasta tempo aqui falando a palavra de Deus. Eu quando falo a vocês, e eu vou abrir o meu coração a vocês, quando eu falo sobre alguns assuntos, sobre Jesus, sobre a salvação, sobre esperança, sobre fé, sobre convicções. Quando eu falo isso, eu sei que tem no mínimo 300 histórias aqui misturadas, 300 expectativas diferentes, 300 histórias que estão buscando coisas diferentes talvez. Mas quando eu falo, eu tenho uma convicção que a própria palavra me diz, ela diz assim: quando você fala,
A palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Ela sempre surte, gera o seu efeito, ela gera o seu impacto. Então, quando eu falo dessa palavra, eu sei que é totalmente sobrenatural. Não tem a ver com o jeito que eu falo, não tem a ver com a música que toca. A palavra tem o poder, traz vida, espírito e vida. Tem gente que entra nesse auditório completamente desmotivado, completamente desesperado. Quantas vezes já vi histórias? Após a mensagem eu conversava com as pessoas, mas houve uma palavra, e a palavra pega a pessoa no espírito. Lembra que ela entra no espírito, discerne a alma, e aquilo parece que traz vida, traz espírito para a pessoa e vida. É disso que eu estou falando. Essa palavra tem poder. Ela é eterna, ela é vida. E quando eu falo que ela tem poder, que é o terceiro aspecto, ela tem vida, ela é eterna e ela tem poder. Pela palavra do Senhor, diz o salmista, Salmo 33, 6, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca foi feito. Todo salmista, todo aquele que olha para a palavra de Deus, ele olha um Deus que fala e um Deus que fala e cria, um Deus que tem poder. Então assim, quando a palavra é proferida, gera vida, e não só vida, gera milagres, e não só milagres, gera criação. A própria criação foi gerada pela palavra. Para esse salmista, quando ele escreve, pelo sopro da sua boca, pela palavra da sua boca, todo o universo foi formado, todo o céu se fez, os astros se fizeram, é porque Deus falou, haja e ouve. Essa palavra tem que obedecer, a natureza obedece. Esse é o poder da palavra. Talvez uma história mais emblemática de Cristo, quando mostra o poder da palavra de Jesus, é uma história que está em João, ressurreição de Lázaro. Veja o que diz, eu vou resumir a história. Tirem a pedra, disse Jesus. E Marta, a irmã do morto, disse assim, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias que estava morto. Jesus bradou em alta voz, ele abriu a sua voz para falar a palavra. Ele disse, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Está entendendo o que eu quero dizer com o poder da palavra? Vocês conseguem visualizar essa cena, que é até esquisita demais, que eu acho que eu correria loucamente se eu estivesse nessa cena? Sairia correndo na hora. Um judeu brada em alta voz, Lázaro, sai, vem para fora. E sai um morto enfaixado, e a Bíblia faz questão de dizer que ele estava enfaixado. Você não corria não comigo? Rapaz, o que ele fez? Quem é esse? Que voz é essa? Que a morte, que para nós é o fim de tudo, a gente morre de medo de morrer. Que voz é essa que quando fala, o espírito e a vida voltam para um corpo? Está entendendo o que eu quero dizer com essa palavra, como ela tem poder? Que voz é essa? Que voz é essa? Lázaro, vem para fora. Eu gosto de pensar nessas coisas, eu vejo muito filme. Você não imagina uma coisa e volta assim? Porque ele falou, está entendendo? Porque ele falou, só porque ele falou, a vida volta. Essa é a palavra de Deus, essa é a palavra que ele inspirou, a gente vai ter contato, ter acesso, é disso que eu estou falando, desse tipo de poder. Quarto, essa palavra também traz discernimento, Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, diz assim, a tua palavra, é a tua palavra, Senhor, que é lâmpada que ilumina meus passos. É luz que clareia o meu caminho. Como uma lanterna, como um celular no quarto escuro mesmo, que você vai ter que usar para não topar, não bater o pé. Luz para o meu caminho, onde eu ando, por onde eu piso, o que eu faço, por onde eu vou. É a tua palavra que me ilumina, ela que me dá entendimento. Mesmo Salmo, no verso 130, diz assim, a explicação das tuas palavras ilumina, dá discernimento aos inexperientes. Deixa eu dizer a você o que eu acredito sobre isso. Eu creio que a Bíblia cria em nós uma condição espiritual. Uma condição. A gente cria um organismo assim, espiritual, um discernimento. Quando a gente anda cheio, vou usar essa expressão, cheio da palavra, a gente anda com um discernimento diferente. É como se a gente andasse com uma luz mesmo, podendo apontar o nosso caminho, sabendo por onde a gente caminha, que decisão eu tomo, com quem eu me relaciono, fecha ou não fecha esse contrato, como que eu lido com isso, vendo ou não vendo, sabe? Você começa a ter sensibilidade espiritual, porque ela dá discernimento do bem e do mal, você vai sabendo como são as coisas. Eu dou um exemplo muito esdrúxulo, mas vou dar aqui para você entender como eu posso estar dizendo algo que possa fazer sentido para você, na maneira prática.
Eu leio a Bíblia, eu busco saber quem é Deus, qual é o propósito de Deus, qual que é a intenção de Deus para a minha vida, porque Ele revelou nesse livro, Ele disse para eu estudar esse livro. E aí quando eu descubro isso, sabe aquele quarto que você reservou no hotel, que era para ser de não fumante, mas é um quarto de fumante? Aí quando você entra no quarto, a primeira coisa que você sente é o cheiro de cigarro. Você fala, nossa, me dá até dor de cabeça, você fala assim? Ou você está num restaurante, você senta numa área que tem um fumante lá longe. Ou lá no seu apartamento, no 19º andar, tem um cara que fuma. E você sente. Sensibilidade, teu organismo não está preparado, você identifica na hora. Vou dar um outro exemplo aqui, que é mais da nossa área. O camarada é vegano, só come comida natural, bio não sei o quê, tudo fibra, tal. Aí um dia ele sai com um amigo do mal, e aí o amigo fala assim, você tem que comer coxinha com catupiry, rapaz. Aí o cara fala assim, rapaz, eu nunca comi coxinha, eu não como esses negócios. Não, você vai comer hoje comigo, e é o seguinte, cara, você vai comer com açaí. Açaí, cara, com paçoca e leite condensado. E você vai pegar a coxinha, vai morder e vai tomar uma colherada de açaí, você vai entender o que é vida. Aí o cara que é vegano, só vendo você poder alimentar, já que daqui a pouco você vai sair, eu sei que vai comer. O cara que é vegano, ele põe isso na boca. Quando ele põe na boca, acontece. Na hora. Ele sente na hora, isso é esquisito. Eu estou há 20 anos comendo saudável. E agora eu comi coxinha com catupiry e açaí com paçoca e leite condensado. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha que minha viagem, onde eu fui, para tentar exemplificar. É que essa condição de alguém que vive em ambientes organizados e entra num lugar bagunçado, gente que vive em casa que é silenciosa e vai para um lugar barulhento, essas condições que o organismo tem, espiritualmente a palavra cria em nós. Você cria uma condição onde quando algo toca em você, esbarra em você, alguma realidade espiritual que você cruza, na hora você sente, igual cigarro, isso aqui é estranho, isso aqui não está legal, isso aqui não é do bem, esse caminho não é de vida para mim, essa relação, filho, a mãe sente que não é boa. Entende o que eu quero dizer? A mãe está buscando discernimento, se bem que mãe tem um negócio que é sobrenatural mesmo, né? Mãe não precisa nem ter a palavra, ela já sabe, né? Mas, sabe, eu sinto, é uma condição, dá luz para o meu caminho. Fez sentido para vocês? Que a palavra tem essa condição, ela gera em você esse condicionamento espiritual para viver a vida. Mas o último ponto, talvez um dos mais importantes, e é o mais importante deles, a palavra nos revela a pessoa de Cristo. É nela que a gente conhece quem é Deus, é nela que a gente sabe quem é Jesus. Deixa eu repetir uma frase que eu disse no primeiro, eu lembrei de falar para vocês. Não existe experiência real com Deus sem uma experiência real com a palavra de Deus. Não tem, não existe. Quero ter uma experiência real com Deus. Você tem que passar por uma experiência completa e profunda com a palavra dele. Você tem que estudar. Você tem que buscar conhecer quem é Jesus na Escritura. Você pode estudar a Escritura e perder Jesus de vista, isso é bem possível. Mas se você levar a sério o que a Escritura diz, você vai entender quem é Jesus. E isso sim tem poder de mudar a sua vida. O próprio Cristo, quando escreve em João 5, quando ele vai falar para os fariseus, ele diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras que vocês têm, porque pensam que nelas vocês têm vida eterna. São as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Onde é que a gente tem vida? É quando a palavra leva a gente para Cristo. A gente tem vida quando a gente encontra na palavra a pessoa de Cristo. A gente tem vida quando a gente olha para a Escritura e sabe que Ele mesmo disse, são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Quanto mais você estuda essa Escritura, quanto mais você me contempla, mais você cria uma identificação comigo. Deixa eu trocar isso em realidade para você. A gente aprende por imitação, a gente copia as pessoas. Estamos de modelagem para tudo, aprender a comer, falar. E a gente não se lembra como aprendeu as coisas. Ninguém aqui se lembra quando foi a primeira vez que pegou um garfo e comeu sozinho. Ninguém se lembra disso. Ninguém se lembra aqui quando aprendeu a fazer 2 mais 2. Quando foi que você falou, é 4. Você não lembra. Só que você foi aprendendo, contemplando, imitando. E com a palavra, na minha opinião, quando você vê a pessoa de Cristo na palavra e ela revela Ele, você consegue criar essa condição
de identificar-se com a pessoa de Jesus, a ponto de você estar vivendo uma vida contemplando Jesus na palavra, e alguém fala para você assim: rapaz, você está meio diferente, não está não? É esse negócio dessa igreja que você está indo? Fala, não, cara, não sei o que é. É porque eu senti que você mudou um pouco o seu temperamento aqui na empresa mesmo, a maneira que você tem tratado as pessoas e tal. Eu estou passando a manhã inteira lendo sobre um Deus que perdoa, que ama, que é paciente, que me pede para amar, me ensina a perdoar. Aí alguém fala: ô, mamãe, a senhora está mais tranquila com o pai. O que está acontecendo? É, filha, que eu estou tentando buscar isso com Deus, eu estou passando mais tempo com Deus, eu estou ouvindo a palavra, eu estou contemplando quem Ele é, o que Ele me pede, e isso está gerando em mim vida, eu estou me identificando com Cristo. Me revela quem Ele é e cria em mim uma identificação com Jesus. Para mim, um dos melhores poderes que a palavra de Deus tem, me apresentar quem é Jesus. Ellen White, uma escritora americana que a gente cita muito aqui, na Igreja Adventista, ela escreve o seguinte: a energia criadora que trouxe à existência os mundos está na palavra de Deus. Essa palavra comunica poder e gera vida. Cada ordenança é uma promessa. Aceita voluntariamente, recebida na alma, traz consigo a vida do ser infinito. Transforma a natureza, restaurando-a à imagem de Deus. Cada promessa, cada ordenança que ela diz, cada frase de Jesus, cada ensinamento da palavra, que você acata no coração e permite que isso se transforme em vida, carrega consigo o poder dessa energia criadora que gera vida, que muda as intenções, que muda o coração. Você conhece alguém que mudou a vida e mudou quem era, porque encontrou seriamente com Deus através da palavra dele? Você conhece alguém assim? Alguém que, puxa vida, eu sabia quem era e agora, ó, quem é essa pessoa? Porque encontrou a palavra de Deus, encontrou essa vida. Você conhece alguém assim? E você? Você tem tido contato com essa palavra? Você tem permitido a Deus falar contigo através da palavra? Deixa eu deixar um convite prático para você aqui. Você que frequenta esse lugar, é nosso amigo, visitante. Talvez está aqui pela primeira vez, ou assistindo pela internet, ouvindo esse áudio em algum lugar. Não existe experiência real com Deus sem experiência com a palavra dele. Começa ali, quando você abre o livro, com a consciência de que esse livro pode trazer vida para você, poder. Essa palavra é eterna, traz discernimento e revela Jesus. Eu vou deixar um desafio. Nós temos aqui na Nova Semente um espaço toda semana, 3 encontros na semana, para que você estude a Bíblia com a gente, para que você tenha a sua primeira experiência com a palavra de Deus. Vem pessoas de diversas religiões estudar com a gente, e é um diálogo muito rico. As pessoas tiram dúvidas, crescem. Chama Programa Começos. Você deve conhecer, já deve ter ouvido falar, mas eu vou fazer meu apelo pessoal. Segundas e terças, às 19h30. Segundas e terças, às 19h30. E todo sábado, às 3 da tarde, um grupo de estudos se reúne aqui. Eles comem algo juntos e estudam a palavra durante 1 hora e pouco. Tiram dúvidas, crescem. Eu faço o convite a você que está buscando conhecer a Deus. Você que tem vindo a esse lugar e está com o coração aberto para ser transformado, para ter uma experiência real com Deus. Eu deixo um convite a você. Venha para cá e se comprometa a fazer um estudo da Bíblia. Deixa a palavra moldar teu coração. Deixa essa presença invadir tua vida. Você vai ver o que pode acontecer com você. Dá essa chance para a palavra de Deus. Eu não sei se você está aqui hoje pela primeira vez, mas aceita o meu desafio. Vem para cá com a gente no programa Começo. Eu quero estar aqui para a gente poder estudar essa palavra juntos. Temos um pastor que guia esse processo, mas nós estamos sempre disponíveis aqui para estar nessa caminhada contigo. Fica o meu apelo a você, que assiste a gente, que está aqui presente também. Deixa eu encerrar esse bate-papo lendo um texto para vocês que João escreveu. Veja o que ele escreve no seu evangelho. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. No princípio estava a palavra. Um nome que Cristo recebe na Bíblia é a palavra. Ele é o verbo de Deus.
Jesus é o verbo de Deus. No princípio ele era a palavra. E a Bíblia vai dizer que a palavra um dia se fez carne e habitou entre nós. Eu creio profundamente que todas as vezes que a gente estuda a palavra de Deus, a gente sente a presença de Jesus. Não só a presença, a gente sente o poder de Jesus. E não só a presença e o poder, a gente sente a transformação que Cristo quer operar no nosso coração. A palavra tem o mesmo poder da presença e do poder de Cristo, operando, vivo, como a gente crê nesse dia. Vou dizer para você que isso é tão interessante na Bíblia, que João, quando escreve seu evangelho, ele escreve sobre 7 milagres. Os 7 milagres que João escreve, são 7 milagres que Jesus realiza através da palavra. Veja que interessante. O evangelho de João escolhe 7 milagres. E os 7 milagres que ele escolhe, todos eles Jesus realiza o milagre pelo poder da palavra. Ele cura o filho de um oficial romano. Ele cura um paralítico. Ele manda que esse paralítico levanta e anda. Ele se levanta e anda. Ele transforma a água em vinho, dizendo para que as pessoas troquem a água. E ele ordena e a água se torna em vinho. Ele acalma a tempestade. Ele vai na tempestade e faz: aquieta-te, mar, acalma-te. E a tempestade acalma. São 7 milagres que ele realiza com a palavra. Lázaro, vem para fora. É a palavra que gera vida no milagre. E João escolhe cada milagre intencionalmente para dizer, sabe o quê? Para mim e para você, e para aqueles cristãos da época que não tinham visto Jesus em carne. Ele sabia que o livro dele seria lido por pessoas que não viram Jesus, que não puderam ter Jesus presente ali, ocularmente, como testemunha. João escreve com a mesma intenção que eu disse a vocês. Há poder na palavra de Jesus. Há poder na palavra de Jesus. Ele diz assim: de onde essa palavra for ressoada, por onde ela ecoar, tenha certeza que o poder dele estará lá, que a presença dele estará lá, e a transformação e os milagres que ele quer operar também vai estar lá. Basta que a palavra seja dita. Basta que a palavra seja ouvida. Entende isso? Para mim, isso aqui é bom demais para não ser verdade. É bom demais para não ser verdade que quando eu abro esse livro, a presença, o poder e a transformação de Jesus estão disponíveis para mim. Todo dia, quando eu estou disposto com meu coração aberto para encontrar com Ele, para ter uma experiência real com Ele, com quem é Deus, com o que Ele quer para a minha vida, se Ele pode curar minhas feridas, se Ele pode me guiar, me dar discernimento, é na palavra que eu encontro isso. Quando eu abro essa palavra, a presença, o poder e a transformação de Jesus estão disponíveis para mim. A própria Bíblia vai dizer, a fé, ela vem por ouvir a mensagem, e ouvir a mensagem mediante a palavra de Cristo. Quanto mais você ouve da palavra, mais fé você vai sentindo, mais teu coração vai se abrindo, mais de Cristo você conhece, mais do propósito eterno de Deus você conhece, e mais você pode afirmar, eu conheço o poder, eu tenho a presença, e eu estou sofrendo a transformação que a palavra quer operar em mim. A fé vem pelo ouvir a palavra. Eu oro para que você, que já acredita na palavra, já tem ouvido há anos, continue sendo desafiado a ter uma intimidade maior com Cristo vivo dessa palavra. E para você que está aqui, que é nosso visitante convidado especial a cada semana, assiste a gente, acompanha a gente e vem aqui para poder ter uma experiência com Deus, porque está buscando algo novo na vida. Eu vou dizer a você, dá uma chance para a palavra no teu coração. Abre o teu coração para ser um terreno fértil, para que essa palavra traga poder, presença de Jesus e transformação na sua vida. Não existe experiência real com Deus sem experiência profunda e séria com a palavra dele. E eu oro para que vocês tenham isso, para que a gente viva e sinta o Cristo vivo que é revelado todo dia através dessa palavra para nós. Que essa palavra que eu falei aqui hoje, tantas que eu falei, possa trazer no teu coração convicção de que a Bíblia é extremamente confiável, que você pode continuar derramando sua fé e sua esperança nesse livro, porque em breve as realidades desse livro serão concretas no teu coração. Você já pode começar a experimentar isso hoje, tenha certeza disso. Quero orar por você. Para mim,
Isso é bom demais para não ser verdade. Eu creio. E você? Você crê também? Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor inspirou homens, gente como a gente, a escrever esse livro através de experiências tão pessoais, tão íntimas. Gente que sofreu depressão, gente que duvidou do Senhor, gente que fugiu, gente que viu milagres, que experimentou cura, gente que experimentou a cura da alma, a saciedade de um propósito de vida. Seres humanos pecadores como nós, Pai, tiveram uma experiência real contigo. E esse livro chegou na nossa mão para revelar a história de Cristo Jesus e quem Ele é para nós. Eu te agradeço muito o privilégio que é eu poder, nesses últimos minutos, ter dividido o milagre e a importância que é ter esse livro nas mãos. Faça com que essa palavra, Pai, não seja só palavra falada no nosso coração, mas para que ela encarne, ela tome forma em nós, que a nossa alma seja discernida, que nossas intenções sejam provadas, que a gente seja instruído, guiado e apto para viver o Teu plano, Senhor, através do poder dessa palavra. Aqueles que estão vindo para cá, Pai, e eu sei que estão curiosos para Te conhecer, leva eles ao encontro com a palavra de Cristo Jesus. Que essas palavras sejam para eles espírito e vida. Que haja uma qualidade de vida abundante de aquele que escolher viver de acordo com a Tua palavra. Eu oro para que as pessoas que já creem nessa palavra, que continuem se renovando no compromisso de viverem de acordo com ela. Que essa semana seja uma semana nova, com discernimento. Que a gente possa assim abrir a Tua palavra, e quando a gente abrir, a gente tenha a convicção lá em casa, lá no nosso quarto, nossa sala, quando a gente abrir a Bíblia, o celular, para ler Teus textos inspirados, que a gente saiba que naquele momento, a presença de Jesus está conosco, o poder de Jesus está conosco, e a vida e o Espírito de Jesus podem gerar em nós a transformação que o Senhor quer, através do poder da Tua palavra. Traz isso para nós, Senhor, nos faz crer cada vez mais no poder disso, e na experiência que é viver de toda a palavra que profere da Sua boca. Nos dá uma semana nova, em paz, protege a nossa casa, a nossa vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu sinto que eu falei demais. Sinto que eu falei muitas palavras, mas uma só é necessária. Que Deus abençoe você. Semana que vem a gente está aqui para falar sobre milagres. E acho que está sendo um caminho especial a gente poder ter convicções sobre isso. Boa semana. Não comam coxinha nem açaí hoje à noite. Tá bom? Deus abençoe vocês.